só a responsabilidade da pessoa que vai vir falar, porque aí vocês também podem sugerir outros filmes, né? E isso seria bem bacana. Ai, assistir, igual a Paulinha agora tá falando, que assistiu um documentário, né? De repente ela... Ai, gente, eu sugiro que todo mundo assista e vamos discutir todo mundo, para que a pessoa não se sinta tão responsável, né? Então, é uma cultura que eu acho que é legal, porque filme, eu acho que... Por que eu trouxe esse, já falando, né? Eu achei ele um filme muito inspirador, assim, né? Eu não sei o que vocês acharam, nós vamos falar um pouquinho disso, mas eu acho que ele traz uma esperança, uma mensagem de muita esperança, né? Nesse momento. As pessoas têm comparado muito a situação da pandemia com as situações de guerra, né? Não tem comparação, eu acho, né? Nossa Senhora, né? O que essas pessoas passaram, né? Os judeus que ficaram presos, né? Não só nos campos de concentração, mas escondidos, como no filme, né? Mas a situação de você não ter o que fazer, né, de você ter que sobreviver, né, e se virar com o que está acontecendo, né, muita gente acaba comparando e falam que o pós-guerra vai ser muito parecido, né. Então eu achei legal, porque eu assisti esse filme agora na quarentena, foi mais no começo, me deu muita esperança no dia que eu assisti, eu fiquei muito fortalecida, até a gente pode conversar um pouco sobre isso, quais as sensações que esse filme trouxe para cada um de vocês. E aí eu não ia fazer slide, justamente porque eu queria que fosse uma conversa, mas eu fiz, gente, porque pelo menos o começo eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho de algumas coisas que eu li, assim, sobre o filme. Eu fui dar uma estudada, assim, nas críticas, né? E achei bem interessante trazer para vocês, inclusive porque alguns de vocês podem ter uma visão diferente, e isso que vai ser legal da gente discutir, da que eu tive, né? Cada um tem a sua história, e claro que cada um vai ter uma visão diferente do filme, né? Pode passar, Gui, por favor. Então, gente, esse filme, quando eu assisti, é isso que eu me deu muita força. Eu senti muita esperança e eu achei o filme muito bonito. E engraçado ao mesmo tempo, né? Triste e engraçado, né? E o gênero dele é realmente uma comédia, eles chamam de comédia dramática, né? Claramente é uma sátira, né? Há um exagero, né? Que é o que eles chamam, né? De sátira. Tem vários estereótipos, né? No filme. E eu achei muito interessante porque o filme, primeiro ele ganhou vários prêmios, né, no Festival de Toronto, no Globo de Ouro, ele ganhou como melhor comédia, ele foi indicado ao Oscar em 3 categorias, né, fora que ele ganhou o melhor roteiro adaptado, que ele é baseado num livro, né, a gente vai falar um pouco disso, mas ele também foi indicado melhor atriz, que ela tá maravilhosa, né, a Scarlett, né, ela é demais, e foi indicado também como melhor filme, né, e eu não sei se vocês assistiram o Parasita, mas também é um filmaço, né, que foi o que ganhou. Mas, assim, quando eu assisti o Jojo, eu achei ele muito diferente, assim, eu achei que ele merecia, assim, porque ele realmente é impactante, eu achei. Agora, olha como as pessoas veem de um jeito diferente, né? Eu achei muito interessante, eu até coloquei aqui para a gente ver o trocadilho, como que você trocar as palavras dá um sentido totalmente diferente. Então, a primeira frase aqui era de um crítico que estava falando muito, que achou muito infeliz o filme, né? Ele achou que era muito infeliz ter feito comédia sobre o ódio, né? Então ele fala que é um filme que vem para que veio para deixar, por exemplo, alguns judeus muito magoados até, né? Por fazer muita brincadeira, né? Por trazer muito essa coisa, né? Igual ele fala, fazer comédia sobre o ódio é ridículo. Então, na visão dele, rir de tantas atrocidades, né, é ridículo, né? E aí, outras críticas que eu li, né, as palavras são as mesmas, isso que eu achei muito interessante, mas a pessoa falando muito bem, né, que comédia sobre como o ódio é ridículo, né? Então, a maioria não, né, mas muitos críticos viram, assim, que
que essa coisa deles terem exagerado e das brincadeiras e das atrocidades ficarem engraçadas era justamente para tentar mostrar como é ridículo você ter tanto ódio e como foi ridículo tudo que aconteceu, no sentido assim, eles querem chamar atenção para isso, né? Olha, gente, que absurdo, né? E uma crítica, uma frase que eu gostei muito é que fala que o filme é humano e é uma bela sátira que expõe o ridículo do nazismo. Gui, participa aí, Gui. Pode passar, por favor. Mas algum de vocês tem descendência judia? Queria até perguntar isso. Eu tenho, Josi. Ai, você tem, que legal. Porque assim, a minha avó era portuguesa, mas muitas mulheres, portuguesa não, né? Descendente de portugueses, mas assim, o sobrenome da mãe da minha mãe é Oliveira, né? E geralmente Pereira, Oliveira, né? Geralmente são pessoas que eram judias. Olha só, que interessante, Edmárcia. Porque assim, né, Edmar, eu ouvi muito falar que os judeus, que os descendentes e tal, alguns ficaram muito chateados, né? Aham. O diretor, que é o Taika Waititi, né? É isso. Ele é desse. Hã? É isso mesmo o nome do diretor. A mãe dele é judia, né? Ah, Então começa por aí. Quando a gente vai estudar um pouquinho assim o que ele pretendia e como que eu achei muito interessante, né? Então assim, e é interessante também como ele conheceu o livro pela mãe. A mãe leu o livro que ele adaptou chama O Céu que nos oprime. Inclusive ele chegou no Brasil agora, faz pouco tempo. Eu não consegui ler ainda, eu vou tentar adquirir, porque deve ser muito bom. Só que o livro, e foi a mãe dele que chegou com o livro para ele conhecer. Olha que interessante, né? Então ele se apaixonou pelo livro, né? E o livro, gente, ele é muito mais dramático, ele não tem a coisa da comédia. Só que a autora do livro, ela, quando viu a proposta e tudo, ela aprovou muito. Ela achou muito interessante, né? Então, e quando as pessoas criticam o Taika, né, pelo modo como ele abordou tudo isso com a comédia, né, ele fala que ele sente muito, porque olha a definição dele, eu juro que é a única coisa que eu vou ler, mas olha a definição dele, eu achei muito, muito interessante o modo como ele considera a comédia, né, então vamos ler. A comédia sempre foi, por milhares de anos, uma maneira de se conectar com o público e transmitir mensagens mais profundas, desarmando e abrindo para receber essas mensagens. A comédia é uma ferramenta muito mais poderosa do que apenas um drama direto, porque com o drama as pessoas tendem a se desligar ou a sentir uma sensação de culpa, ou simplesmente ficam deprimidas. Muitas vezes não se sente com eles, com gênero dramático, né? Tanto quanto se sente com uma comédia. Eu achei, assim, brilhante, né? O pensamento do cara, né? Porque realmente. E ele fala assim: já tem tanto drama sobre isso, eu não queria fazer mais do mesmo, ele não queria fazer a mesma coisa, né? O que vocês acharam dessa definição, dessa escolha dele pensando nisso? Quero a opinião de vocês. Eu achei muito interessante, porque realmente, por exemplo, o meu marido, ele é o típica pessoa assim que não vai assistir um drama, né? Inclusive, quando eu indico um filme para ele, ele já fala: ah, lá vem teus filmes complexos, que eu tenho que pensar muito e que me dá, né? E esse é um filme leve, né? É um filme que eu, por exemplo, escolhi para ele assistir porque eu achei que ele iria encarar dessa forma, ele não ia se fechar tanto. e ele gostou, Josi? Menina, ele gostou. Josi, Gostou. aqui em casa é a mesma coisa. Aqui em casa, meu marido, eu e minha filha, que a minha filha agora na quarentena está comigo, né? Minha filha que mora fora, apesar que ela vai voltar agora. A Então, assim, Luísa. é a Luísa. Então, os filmes, ela é minha companheira de filme, porque assim, geralmente não agrada meu marido também, né? Então ele também ele fala a mesma coisa. Ai, meu Deus, lá vem os filmes, né? E esse filme eu gostei também, porque assim, embora ele seja um filme americano, né? O diretor não é, né?
E Ele é da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Então, assim, por isso que eu gostei bastante, porque assim, eu sou, né? Quando eu assisto um filme hollywoodiano, eu sempre acho muito clichê, né? Então Exato. eu adoro, e agora eu estou numa fase assim de assistir vários filmes indianos e espanhóis, né? Eu gosto bastante. E na minha casa é a mesma coisa, meu marido diz a mesma coisa. E esse filme eu acho que também ele não assistiu, mas eu acho que talvez ele também gostaria de assistir. É. E eu achei. Mas é um filme que é comédia, mas, cara, você chora, porque é emocionante. Tipo, não é aquela coisa assim que você só fica rindo e né? Ele trata isso de uma maneira muito mais leve. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em assistir filme com essa temática. Temática dos judeus, assim, da escravidão. É uma coisa que me comove demais, né? Então, quando eu vi que era sistemática, eu torci um pouco o nariz, assim, tipo, nossa, eu vou sofrer, né? E aí, você sofre, claro, porque você fica, olha tudo que aconteceu, fica pensando, mas você ri, mas você chora também, porque ele é emocionante, né? É isso mesmo que eu achei, Paulinho. Ele é doce, ao mesmo tempo que ele traz uma mensagem muito profunda, eu achei. Ele é doce, ele traz a esperança, né? E eu achei uma mistura de sentimentos. Ele traz uma mistura de sentimentos muito interessante, eu achei, assim, né? Pelo menos foi a minha sensação. Para mim também. Foi uma mistura de sentimentos, isso mesmo. Mais alguém? Tem alguém que escreveu aqui. Quer ver? Que é o Gui? Ele só escreve, quer ver? Ah lá, viu? Ah, mas é do Hitler, ele tá falando. Passa fazendo favor, Gui. Aí eu fiz um resuminho, então a Raquel que não viu, né? De mais ou menos do que são os personagens e de como que o filme foi acontecendo, para a gente pensar nas temáticas que ele aborda, né? Que eu achei que ele traz muitos temas importantes, né? Então o Jojo, né? Ele é um menininho, Johannes, o nome do menininho, do personagem. Ele é um menininho de 10 anos, né? E ele sonha em entrar e participar da juventude hitlerista. O que é isso, né? São as escolas que na época isso é uma realidade, né, gente? Existiam esses acampamentos, esses treinamentos. Então, quando a criança fazia 10 anos lá na Alemanha, eles já eram obrigados a irem para essas escolas que treinavam mesmo eles a lutarem, a matarem, a lidar com armas, né, desde cedo assim. Então, tinha dos 10 aos 14, que era um tipo de escola, e dos 14 aos 18, que era o outro tipo. Eu fui até atrás, é muito verdade esse tipo de acampamento e tal, né. E no começo do filme, o menininho tá indo para esse acampamento empolgadíssimo, né. E eu achei isso também muito legal, porque quando ele sai correndo e vai para o acampamento naquela felicidade, a primeira frase dele é assim, gente, hoje você vai se tornar um homem, né? Hoje você vai lá conhecer, né? Vai aprender a lutar e tal. E ele tem o Hitler, que é o amigo imaginário dele, e o Hitler, gente, é o diretor, né? É o Taika, que é o diretor, e eu achei tão legal, porque ele, em todo lugar que você lê também, eles explicam que ele não podia, ninguém aceitava a produção do filme não aceitou outros atores, e ele também não queria pegar um ator conhecido para não tirar a atenção do menino. E aí ele aceitou fazer, mas ele odiou fazer o Hitler. Então, parece que durante as filmagens ele tirava o bigode, ficava assim muito incomodado, botava um boné, ele não gostava. Ele falou que ele não, nenhuma vez ele foi estudar o personagem, que ele fez o Hitler pensando num menino de 10 anos, em como um menino de 10 anos imaginaria. E tanto que o Hitler, ele tem o jeito de criança no filme, né? Porque é isso mesmo, era para ser o que o menino imaginava, né? E aqui, todos aqueles trejeitos e tal é de um menino, inclusive, né? E aí tem a Rose, que é a mãe do Jojo, né? Que ela trabalha contra o nazismo, e ela é um exemplo, assim, de modelo de resistência no filme, né? E de esperança, né? Eu acho que as falas dela são, assim, incríveis, né?
Nós vamos falar das falas um pouquinho. Eu achei muito interessante eles abordarem a questão da homossexualidade, né, no filme, com os dois soldados. Em algumas críticas que eu li, eles também falam que é um tipo de resistência ao regime, para mostrar isso, né? Muita gente encarou pelo lado do ridículo, né, e como se fosse um preconceito, mas é legal quando a gente olha por esse lado, né, é um tipo de resistência ao regime, né, porque imagina isso na época, né, como seria visto, né? E é óbvio que existia, óbvio, né? Ninguém tem dúvidas disso. E os soldados também, principalmente aquele, eu esqueci o nome do ator, é Sam, né? O que tem o olho lá, que ele perdeu o olho. É muito interessante porque ele é o cara que é um soldado, que lutou, que tá lá treinando as crianças, e ao mesmo tempo, ele parece que ele é uma boa pessoa, né? Ele ajuda em vários momentos a família, né? E o menino. E dá a impressão que tem hora que ele nem acredita tanto. Não dá essa impressão? Que ele nem acredita tanto naqueles ideais, naquelas coisas que ele tira um sarro às vezes, né? Você foi muito perspicaz, Paulinha, porque em alguns momentos, quando você lê sobre o personagem dele, fala exatamente isso, que ele é o cara que, na verdade, ele tá ali fazendo o que ele tem que fazer, mas ele não acredita em nada daquilo, né? Então, é muito interessante também a gente poder imaginar, né, que algumas pessoas que também participavam de tudo isso pensavam assim, né? Que é aquela coisa, será, né, de você olhar também para o mal, né? Mas não é mal, ninguém é mal ou bom, né? As pessoas estavam ali tentando sobreviver, né? Cada um ali no seu contexto, né? E a Elsa, né, que é a menininha escondida, que é a mãe do Jojo, Raquel, ela escondia a Elsa no porão, né? Uma menina extremamente inteligente, perspicaz. Ela, no filme, ela era amiga da filha que ela perdeu, que a Rose perdeu. Então, ela perdeu uma filha de uma doença logo no início da guerra, parece, e aí ela pega essa amiga para cuidar, para esconder na casa, né? E vocês perceberam a cena inicial? As críticas que falam mal do filme falam muito dessa cena inicial, que acharam de muito mau gosto colocarem uma música dos Beatles. Inclusive criticam a época, que não tem nada a ver, né? Mas vocês perceberam por que eles colocaram a música dos Beatles? Porque as imagens que eles trazem na hora, porque essa cena inicial dele correndo, indo, né, todo empolgado lá para o acampamento, e aí com a música dos Beatles e em alemão, né, isso também é muito interessante, e aí aquelas imagens do povo fanático pelo Hitler, né, e fanático pelo regime, gritando, assusta, né, então muita gente fica assustada. Mas eles estavam tentando fazer uma comparação do que ele, né, o diretor, do que é o fanatismo, que era um fanatismo muito semelhante a isso que a gente está falando, porque quando a gente vê o modo como eles faziam as propagandas, né, o modo como eles realmente faziam uma lavagem cerebral, né, nas pessoas, é isso, as pessoas viam tudo aquilo como se fosse... O Hitler era o grande herói, né, era assim, a gente vê isso pelo menino, né, não sei o que vocês acham. Alguém quer comentar? Eu achei que foi uma boa comparação mesmo, porque você assiste qualquer coisa, procura qualquer coisa sobre os Beatles, você vê que nos primeiros shows eles não conseguiam tocar em lugares fechados, porque tanta gente ficava gritando tanto que eles não se ouviam no palco, né? E é muito isso, assim, aquela cena que ele fica gritando, né? O menininho sai gritando no meio da rua e parece que ele vai voar ali. Tipo, ele tá correndo assim, balançando o braço, começa a repetir a mesma coisa. Eu achei bem legal essa comparação, mas na hora assim que começa a tocar Beatles, eu fiquei, mano, de onde? O que tem a ver, né? Tá tirando isso? Mas foi uma sacada, eu acho que assim, para comparar, né, o fanatismo, é isso mesmo. Passa fazendo favor, Gui. Deixa eu ver. Então, gente, e daí eu trouxe algumas cenas para a gente olhar, assim, que vão crescendo no filme, para a gente analisar alguns aspectos abordados, né?
Então, no acampamento, a gente vê já ele trabalhando muito com a questão do preconceito, né? Tanto em relação a diferenças de gênero, né? Então, é gritante, assim, aquela personagem lá, né, que fala, porque eles falam, os meninos aqui vão aprender a lutar, não sei o que, não sei o que, e as meninas vão aprender a fazer bebês, e vão aprender a arrumar a cama, então, assim, daí a mulher lá fala, eu já dei 18 filhos, né, para a Alemanha, então, gente, a gente olha e fala, meu pai do céu, né, e ali ele já está abordando a questão das diferenças de gênero, né, isso é gritante, assim, como ele está fazendo ali, e principalmente a questão dos judeus como uma raça, né, e assim, gente, os judeus não são, né, eles não têm nada de diferente, eu acho lindo os diálogos entre o Jojo e o York, que é o amiguinho dele, aquele gordinho, né, fofo, ai, que menino mais lindo, né, então o York, ele fala, eles não são tão diferentes assim da gente, né, como que, você acha que você ia reconhecer um judeu, né, aí o Jojo fala, todo mundo se apaixona por ele. Aí o Jojo fala, mas eu ia reconhecer pelo chifre, eu ia procurar o chifre, né? E o menininho fala, e também tem o cheiro de couve de Bruxelas, né? Então, assim, é caricato, mas, gente, vocês imaginam que era isso, eles faziam as crianças acreditarem, não só as crianças, os adultos acreditavam que os judeus eram uma raça diferente, né? Não é muito diferente do que se considera em relação aos negros, né? Se considera... E no final, quando ele fala, mais pro final, ele fala assim, Jojo, judeus agora nem são na nossa preocupação, tipo, tem coisas piores acontecendo, né? Isso, eu acho lindo no final quando ele fala assim, eu acho que não é um bom momento mais pra gente ser nazista, né? Tipo, não faz mais sentido, ele fala, né? E é muito interessante, mas eu acho que essa questão do preconceito, de mostrar tudo isso, é muito atual, né, gente? Embora seja um filme da época lá, a gente tem visto polarizações muito sérias no mundo inteiro, né? No nosso país e no mundo, e pessoas falando de regimes totalitários, como se isso fosse uma coisa normal, né? E assim, eu acho que o filme, talvez os jovens que assistam esses filmes, eu acho que esse exagero, né, de, por exemplo, mostrar que os judeus têm chifre, que eles dormem igual um morcego, eu acho que tudo isso chama muita atenção para a gente olhar e falar, não, gente, realmente, eu vou lá estudar, porque tem gente que não sabe, como que alguém sabe que uma pessoa é judia? Né, é uma religião, uma cultura, não é uma questão não tem nenhuma diferença, como eles sabiam, né? Então, eu acho que é legal isso, porque isso atualiza as pessoas, elas querem ir atrás de tudo isso, porque tem muita gente que não sabe de nada disso, né? É interessante que nas críticas a gente vai lendo, eles falam que tem várias pesquisas mostrando que as pessoas não têm nem ideia do quão foi... as pessoas já estão se esquecendo do que fizeram nos campos de concentração, do que fizeram com os judeus, né? E isso não poderia acontecer, né? E eu acho bonitinha a cena da fogueira, que eles estão queimando os livros, né? E o Jojo, gente, eu não sei se vocês repararam na sensação de alegria dele naquele momento. Tipo, cara, eu tô aqui, isso é maravilhoso. É aquela sensação de pertencimento, de se encontrar, né? Quando isso acontece. E quando acontece a cena do coelho, que ele não consegue matar o coelho, porque aí, Raquel, os mais velhos querem que ele mate um coelho, né? E ele não consegue, né? Ele amarela ali, porque ele é um menino bem sensível, né? E aí os caras... É aí que ele ganha o apelido de Jojo Rabbit, né? Porque ele não conseguiu matar o coelho. E aí ele fica muito bravo, vai conversar com o Hitler, se empolga e pega uma granada da mão do soldado lá, que é o professor, e explode nele, e aí ele sofre um acidente gravíssimo, né? Fica com o rostinho, né, bastante cortado, aí ele adquire cicatriz e um probleminha na perna, né? Ou seja, ele não pode mais trabalhar, ele nunca vai poder participar da guerra, né? Não vai poder ser um soldado. Pode passar, Gui, fazendo favor.
E aí, após esse acidente, eu acho magnífico a fala dele com a mãe. Vocês perceberam? Porque a mãe fala, e aí, vamos dar uma volta, vamos sair, né? E ele fala assim, eu não vou sair, porque eu tô muito feio, todo mundo vai ficar olhando para mim, né? E a mãe fala assim, você tem sorte em atrair atenção, porque você é feio. Eu já tenho o azar de ser atraente, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa perspectiva, assim, né? Que, de novo, ela está abordando a questão do gênero, né? E é muito relativo mesmo. O modo como ela leva a coisa, ela vai levando esse menino a enfrentar a vida de uma forma tão bonita, eu achei, né? E ela empurra ele para a vida, né? E aí ela fala para ele, vamos, tem uma aventura lá fora, né? Ela trata ele assim, você não é um soldado? Vamos lá enfrentar, né, esse mundo, né? E aí ele fala assim, é perigoso? A hora que eles vão sair na porta, ela fala assim, extremamente, né? É extremamente perigoso. Eu acho que isso é uma metáfora mesmo, né? De como é a gente enfrentar o mundo, né? Não é fácil mesmo, né? Mas a gente tem que ter coragem e simplesmente ir, né? Não tem opção, né? E ela para mim, ela é uma mãe assim, nossa, eu queria ser um pouquinho daquela mãe, né? Do modelo de mãe. A Lô que tem filho, aí de Márcia, né? Não sei, ela é inspiradora, né? Porque ela não traz a regra, ela não fala para o menino, para com isso, você tá fanático, porque claramente ela não quer que o menino continue fanático, né? Pelo regime, mas ela simplesmente vai expondo ele às contingências, ela não traz a regra, né? Ela vai expondo ele às contingências da realidade, né? E aí, quando ela faz ele olhar para os mortos, né, enforcados, ela vira a cabeça dele e fala, olha, né? E ela fala para ele, eles fizeram o que eles puderam. Essas duas frases, é perigoso, extremamente perigoso lá fora, e eles fizeram o que puderam, ela vai aparecer muitas vezes no filme, se vocês forem reparar, né? Elas são muito significativas ali no contexto do filme. E é muito interessante, eu acho, que realmente o menino, ele vai mudando a perspectiva dele, né? Ele vai deixando de ser fanático, ele vai vendo o mundo com outros olhos, a partir do momento em que ele vai se relacionando com a Elsa, né? Então, a primeira cena, quando ele encontra ela, gente, para mim também é chocante, assim, não sei o que vocês acharam, que eu achei que foi muito bem feita, porque parece um filme de terror, para que ele vai achar ela, não parece? Parece que ele vai encontrar um fantasma mesmo, um monstro. A música, o modo como ele vê ela lá, o pé dela, né, e ela vem para cima dele, porque aquela é a perspectiva do Jojo, tudo que ele aprendeu sobre os judeus, né, então é dessa maneira mesmo. Eu acho que é uma metáfora também, né, gente? Porque eles eram os monstros, né? Os judeus eram os monstros para eles, né? Então, que eu achei, assim, muito... Agora, se falando, eu vou percebendo mais, assim, como o diretor foi inteligente, né? De ir encaixando essas metáforas, assim, na visão do Jojo. Exato. O filme, para mim, tem a arte... o cara é muito gênio para mim, assim, as metáforas que ele usa, o modo como ele vai colocando os detalhes, para mim, foi, assim, incrível. É bem isso. E aí ela fala para ele, eu não sou fantasma. Ele acha que ela é um fantasma, né? Ela fala, eu não sou fantasma, eu sou algo muito pior. Ela fala para ele, e você já sabe o que eu sou, né? Pode passar, Gui. Ô, gente, eu tô falando aqui, mas vão entrando, tá? Igual a Paulinha tá fazendo, por favor. Muito RFT, muito RFT. Muito, Lô. Quer falar sobre isso? Não? Eu acho bem isso, assim. Na RFT, eles falam que a gente não consegue destruir as molduras que a pessoa já fez, né? Mas que a gente consegue fazer novas molduras com as mesmas com os mesmos com o mesmo conteúdo de outras, né? Então,
O que era um judeu para ele estava lá relacionado com monstro, com maldade, né, com tudo que há de pior. E conforme ele vai se relacionando com essa menina, conforme os sentimentos dele vão aflorando, vão mudando, né, ele vai claramente construindo novas molduras, né? É bem isso. Eu também achei extremamente RFT. E aí, gente, as conversas da Rose com a Elsa, né? Então, as conversas delas, para mim, também são incríveis, né? A menina tá deprimida, né? Obviamente, gente. Gente, eu pensei muito na Anne Frank, né? Algumas críticas comparam o papel da Elsa com a história da Anne, né, Frank? Porque é bem característico, assim, né? Ela ter ficado escondida, né? E ela tá claramente deprimida e querendo desistir, né? E a Rose fala para ela, olha, no fim, essa é a única coisa que nós temos, a esperança, né? Ela fala, você tem que ter esperança. Ela fala isso para a menina, né? Você está sendo desafiada, ela fala, né? E enquanto houver um de vocês vivo, vocês estão vencendo, né? E isso eu acho uma frase magnífica, porque quando a gente lê essas histórias, né, dos judeus, o que levou, a força que eles tiveram para sobreviver e para lutarem para sobreviver, sempre tem muito a ver com isso, com eles terem construído um significado para a vida. Eles têm que ver um sentido para aquilo, né? O livro do Viktor Frankl mostra isso o tempo todo, né? Por coincidência também, eu terminei de ler semana passada um livro que é um romance que chama O Tatuador de Auschwitz. E o livro é a história de um cara que tatuava, ele era um judeu, que o trabalho no campo era tatuar os outros que chegavam, né? Colocar aqueles números. E ele se apaixona por uma moça, né? E o filme é um romance belíssimo, assim, é uma história real, né? Desse romance deles lá no campo. E a gente vê que o que dava força para eles era isso, era eles estarem juntos, era esse amor, e as relações de amizade que eles vão construindo dentro dos campos, gente, assim, elas têm um poder de trazer esperança para eles e de trazer essa força, porque vocês imaginam, gente, eles perderam todo mundo. No filme é isso também, a menina já tinha perdido todo mundo, toda a família, né? E o que dá força? Você vê claramente, né, nos relatos que a gente lê, né, são as novas relações que eles estabelecem, são as relações de amizade. Então, são vínculos que vão trazer essa força. Não sei como vocês veem isso, né? Para mim, isso fica bem claro. Aí, eu achei linda essa cena, que eu acho que traz um pouco da questão do gênero, né? Que a menina, a Rose, ela bebe bastante no filme, né? Eu super me identifiquei. Porque, ultimamente, o vinho aqui em casa, assim, gente, ó, não dá conta, né? É só beber no vinho para aguentar mesmo, né? Assim, tô brincando, não chego a exagerar, só de vez em quando, mas dá aquela, né? E a Rose bebe bastante, e em um dos momentos ela tá bebendo e conversando com a menina, e a menina fala, isso que é ser mulher, né? Que ela tá bebendo. E aí ela fala assim, beber, né? Aí ela vai dando vários exemplos, dirigir, ir para Marrocos, seduzir amantes, né? Aí ela fala, olhar um tigre nos olhos, né? E confiar sem medo, ela fala, isso é ser mulher. Eu achei essa frase magnífica, assim, né? E a menina pergunta para ela, e como que você sabe que você pode confiar? E ela simplesmente diz, confiando, né? Eu acho que isso é, assim, de novo, é esse modelo, esse exemplo de resistência, de dizer, vai para frente, não interessa, você tem que ir, você tem que fazer vínculos, e você tem que continuar, isso é viver, né? E ficou lindo, desculpa, Gui, mas, né? Mas ficou lindo uma mulher falar isso, do que é ser mulher, na minha opinião, né? Eu acho que isso foi, assim, uma sacada também do filme, belíssima, assim, esse modelo. E quando o Jojo, no fim, ele fala pra menina, né? Você pode confiar no irmão mais novo, né? Que ele propõe pra ela pra sair de lá, né? Eu fiz muito essa relação, assim, de quando a Rose fala pra ela, né? Confiando.
Verdade, Paulinho. Porque ela também estava tendo que confiar nele, né, gente? Ela também estava nesse terreno de medo, né? De que a qualquer momento ela sabia que ele era fanático, que ele poderia denunciá-la, né? E ela simplesmente teve que confiar, né? Bem isso. Pode passar, Gui. E as conversas dele com ela, né? Do Jojo com a Elsa, né? No começo, Raquel, é muito legal, assim, que logo que eles se conhecem, ele fica morrendo de medo dela, ele tenta atacar ela, e na verdade ela que ataca ele, ela pega a faca, as facas, ele vai pegando tudo quanto é faca para tentar fazer alguma coisa com ela, ela rouba dele as facas. E aí ele chega à conclusão de que ele vai ser mais esperto, conversando com o Hitler, né? Que ele vai tentar entender como funciona o mundo dos judeus, porque ele vai escrever um livro. E eu achei interessantíssimo o nome do livro, né? Eu, Judeu, né? Então, assim, tudo isso são sacadas maravilhosas no filme, né? E aí ele vai desenhando e vai, né? E ele pergunta logo de cara, assim, uma das primeiras perguntas dele é: onde moram os judeus, né? Me fala um pouco, de onde vocês são, onde vocês moram? E aí ela fala que vai desenhar. E quando ela termina o desenho, ela desenhou a cabeça dele, o rosto dele, né? E aí ele olha e fala: ué, mas eu pedi para você desenhar onde vocês moram. E ela mostra, mas é isso, é na tua cabeça. Tipo, gente, esse tipo de preconceito que vocês criaram só existe realmente dentro da cabeça de vocês, né? Essa diferença, como se nós tivéssemos alguma diferença de vocês, né? Achei muito bonito esse tipo de sacada também do filme. E quando ela fala que ela pode ler a mente, vocês lembram dessa cena também? Porque os menininhos, eles ficam imaginando, que os judeus têm poderes super extraordinários, assim, né? Como se fossem vilões mesmo, né? Monstros e cheios de superpoderes. E ela fala para ele uma hora que ela consegue ler mentes, e ele começa a ficar até com vergonha dela, porque ele está começando a se apaixonar por ela, né? E aí ela fala, mas menos a dos nazistas. A gente não consegue, porque é dura demais para a gente penetrar. A cabeça é dura demais. Eu achei, assim, né, fantástico, assim, né? E aí a gente vai vendo o poder dos laços, né? Como essa relação entre eles vai fazendo com que a perspectiva dele, que é o que a Lô falou da RFT, né? Claramente a gente vai vendo o Jojo desenvolvendo novas molduras relacionais, na minha opinião, né? Então, inclusive, a relação dele com o Hitler vai mudando, né? Então, vocês podem ver que o Hitler, inclusive, começa a não aparecer mais, né? Porque ele está se relacionando com uma outra pessoa, né? Vocês imaginam, gente, o que é foi a Raquel. Achei que era a Lô, foi a Raquel. Eu tô aqui todo tempo falando da Lô. E você não assistiu, Raquel? É muito RFT. Você vai amar. Você vai amar. E aí, o Hitler não vai aparecendo, então a gente vai vendo que a gente, né, o diretor, ele fala, gente, vocês imaginam o que era para uma criança viver nessa época, né? Como que era a vida de uma criança durante a guerra, durante a Segunda Guerra? É bem isso, né? Eles não podiam sair de casa também, né? Se saísse era para um lugar daquele, uma escola que estava treinando eles a terem ódio, né, dos judeus e treinando a lutar. E como ele ia se relacionar? Ele cria um amigo imaginário, né? Era o único reforçador dele naquele momento. E aí, conforme ele vai se relacionando com a menina, ele vai tendo outros, né? Ele vai tendo uma nova fonte de reforço e ele vai perdendo a do Hitler, né? Gente, olha lá, parece o Jojo. O Arthur tá parecendo o Jojo. Acho que ela não tá escutando. E aí, uma coisa interessante também que acontece no filme é que ela fala que tem um namorado, né? E ele vê que ela tá deprimida, em alguns momentos ele fala umas coisas para ela que a chateiam, e ele começa a escrever cartas como se fosse o noivo, como se fosse o noivo dela. E a gente vai vendo que aquilo vai trazendo uma força para ela, parece que vai dando sentido aos dias dela.
E é muito interessante porque, aí eu vou dar um spoiler enorme, tá, Raquel? Que lá no final ela conta para ele que o cara já morreu, né? E ele fica assim, tipo, surpreso, tipo, mas meu, eu tô fazendo tudo isso, né? E é interessante a gente ver isso. Meu, ele morreu, ela sabia disso o tempo todo, e as palavras que o Jojo escrevia faziam muita diferença para ela, né? E que é o sentido da vida, ela poder recordar, né? Quando você não tem mais nada, você vive de memórias, você vive de lembranças, você vive da esperança, né? Eu acho que isso é muito bonito também de ver no filme. Pode passar, Gui. Já tá acabando para a gente poder conversar mais livre. Aí, gente, eu trouxe essa cena, eu quis trazer foto, porque eu achei muito bonita essa cena, quando ele tá passeando com a mãe, né? E ela fala para ele, porque aí ele começa a se apaixonar pela menina, e ele vai perguntando algumas coisas, e a mãe vai explicar, fala para ele, um dia você vai encontrar alguém e vai sentir o que é o amor, né? E elas explicam para ele que é quando você sente, ela explica, quando você sente borboletas no estômago, né? E aí ele fala assim, não há mais tempo para o romance, nós estamos em guerra, a gente não tem tempo para isso, né? E ela fala, sempre há tempo para o romance, né? E ela fala que o amor é a coisa mais forte do mundo, ficou cortado aqui, né? E aí, ao longo do passeio, ela começa a dançar, e ele também fala, não, o que você está dançando? Dançar é para gente que não tem trabalho, né? E ela fala, dançar é para gente que é livre, né? E é uma fuga de tudo isso, dançar, ela fala para ele, né? E aí ela fala que a vida é uma dádiva, que a gente tem que celebrar a vida, né? E quando a gente dança para mostrar para Deus que a gente é grato por estar vivo, né? Eu achei, assim, de uma sensibilidade isso, né? Porque, e aí agora comparando um pouco com os nossos dias, né? Quantas vezes a gente acorda e não tá bem, né? E a gente começa a deixar os pensamentos virem, tomarem conta, né? E às vezes a gente deixa de dançar, a gente deixa de ter momentos que podem nos trazer muita alegria e deixa de olhar para a vida dessa maneira, né? A gente está tendo a chance de viver e de aproveitar cada momento, né? Então, eu acho que é uma cena que inspira muito, assim. Não sei o que vocês acham, se alguém quiser comentar essa cena. Tem os sapatos dela, né, que são muito característicos, os sapatos dela, eu acho que o sapato deve ter um simbolismo aí, né, sempre mostrar os pés dela, inclusive naquela cena final, né, que é muito, no final dela, né, que é muito triste. Pode passar, Gui. E aí, gente, essas são as últimas cenas, né, com a Elsa. Eu não sei se vocês repararam quando eles estão vendo as bombas explodindo lá, né? A guerra tá acabando, porque o filme ele acontece nos finais da guerra, da Segunda Guerra, né? Acho que são nos 6 últimos meses, pelo que dá para entender, assim. E eles estão vendo as bombas juntos, assim, olhando pela janela. E ele pergunta qual que é a primeira coisa que ela vai fazer quando ela for livre. E ela fala que é dançar. Então, o dançar aí no filme tem essa simbologia aí de liberdade, né? E aí eles encostam a cabeça um no outro, né? Essa cena é belíssima, porque eu fico imaginando, gente, quantas crianças passaram por isso, né? Quantas pessoas passaram exatamente por uma cena dessa, né? Então, comparando até com o que a gente vive hoje, né? A gente está tendo que ficar em casa, né? Não se encontra com muita gente, isso traz toda a tristeza, traz. Agora, vocês imaginam, né, pessoas sendo bombardeadas tão perto, né, e não podendo sair também de casa por isso, né, é da gente ficar realmente muito pensando, né, o que eles passavam, assim. E aí eles vão vivendo os dias vão passando, né, só os dois, porque ele perde a mãe, né, naquela cena, muito triste aquela cena, acho que não tem como não chorar. Eu li algumas críticas que falam que é a cena mais uma crítica que falou que é a cena mais triste do cinema, com certeza vai ficar marcada como a cena mais triste do cinema, né? E aí tem uma mensagem também no filme que a mãe fala, que é aquela frase, eles só estavam fazendo o que eles podiam. A mãe também fala naquela cena que ela imita o pai dele, que ela põe a barba do pai, né,
mancha o rosto, ela fala para o menino que a mãe dele está fazendo o que ela pode, né? Eu acho que essa é a mensagem do filme. Hoje você tem que fazer o que você conseguir. Hoje, faça o que você puder, né? Viva. Hoje é a chance que a gente tem, né? E aí a gente vê a metáfora lá do perigoso também, de novo, né? Quando ela vai sair lá para fora, quando acabou a guerra, ela nem sabe. Primeiro ele não quer que ela saia dali, né? Porque ele tá apaixonado e provavelmente ele sabe que a hora que ela sair e ela souber que acabou a guerra, que os judeus estão livres, ela vai querer ir embora. E o Hilke, que é o cara, que é o poeta que a Elsa gosta, né? Que ele, inclusive, lê alguns trechos, ele escreve alguns trechos na carta para ela, e no final tem aquele poema que é belíssimo. Ele é um poeta que era de mãe também judia, né? E ele tem, é dele, o poema que fala que quando a gente ama, a gente deixa a pessoa livre, né? A gente solta, a gente não prende, né? E essa mensagem no filme também é muito interessante, eu acho, né? Porque aí ele começa a pensar, ele olha lá o livro, tudo que a mãe ensinou para ele volta, assim, né? Você vê nos desenhos o passeio com a mãe e ele lembrando, né? E ele, acho que provavelmente, né? Fala, não, eu tenho que libertá-la, né? E afinal ele ama ela, né? E aí, quando eles abrem a porta, né, ela pergunta, é perigoso lá fora? De novo vem, né? E ele fala, extremamente, né? E aí, sim, até achei que ela pudesse voltar de alguma maneira. Como Paulitia? Fala aí, Paulitia. Não, eu tô respondendo a Elisa. Que a Elisa falou que dá uma sensação, assim, de que não foi real a morte da mãe, né? Igual o luto, a negação, né? Aí eu falei que sim, que às vezes deu até uma sensação assim, tipo, não pode ser. Ela vai voltar, de alguma forma vai acontecer alguma coisa lá e ela vai aparecer de novo, né? É muito triste, né? A hora que ela morre, né? E ela morreu porque ela estava entregando os panfletos lá, né? Ela estava lutando, né? Ela estava na resistência lá, né? Junto com os judeus. E, gente, tem também uma metáfora no filme que eu achei belíssima, que é do amarrar os cadarços. Vocês repararam? Ele não consegue, ele tenta, inclusive essa cena que me doeu muito, assim, na hora que ele abraça os pés dela lá, né, enforcada, ele tenta amarrar os sapatos dela e mais uma vez ele não consegue, né, é muito triste. E na hora que a Elsa vai sair, ele abaixa e consegue amarrar o cadarço dela. Eu acho que isso mostra pra gente, assim, quanto que ele cresceu, assim, é a metáfora que mostra pra gente o quanto ele mudou, assim, na minha opinião, né? O quanto que o viver, né, o se relacionar, o quanto ele foi amadurecendo, assim, né? Realmente ele foi se tornando um homem, né? E aí a gente volta lá naquele começo que ele fala que ele vai virar homem, eu achava que ele ia virar homem na hora que ele vivesse a guerra, né? Na hora que ele lutasse. E acho que a metáfora do cadarço mostra que ele virou um homem de outra forma, assim, né? Ele cresceu muito. E aí, na cena final, que é a cena mais... as borboletinhas no estômago, ele começa a sentir, né, amor, e ele sente as borboletinhas, é muito lindo. Aí, Gui, eu queria que você passasse a cena final para a gente ficar com ela, para poder encerrar os slides e discutir um pouquinho mais livre, que é muito linda, gente. A gente ficar com essa sensação. Porque é incrível como o diretor consegue, né? Depois de uma cena triste daquela que foi da mãe, né? Ele conseguir levantar a gente nessa cena final. Eu achei isso incrível também. Acho que é no 1:30, Gui. Pode passar? Tá.
E acho que pode tirar, tá ruim, né? Pode tirar, já deu pra... Olha, gente, ainda bem que eu não inventei, eu ia passar várias cenas, não dá certo, né? Nunca dá certo essas coisas, né? Mas olha o sorriso dela, né? Gente, para mim essa menina também, ela é uma atriz, assim, incrível, né? Essa menina. E aí tem, Gui, passa por favor, então, o último slide, que é do poema, do Hilke, né? Ah lá, o Gui colocou aqui, Eu mandei o link aí. onde é que tá a última cena, legal, Gui. Se você puder ver o último slide de novo, só para a gente ler o poema, que eu acho que ele traz a grande mensagem, assim, do filme, né, de esperança. E é muito act, na minha opinião, também, o filme, né? E o Hilke é muito act, assim, vocês vão ver, né, o jeito que ele olha para... eu fui atrás, assim, de outros poemas que ele escreve, né, esse Hilke, gente, ele foi um poeta muito popular. Ele acho que é austríaco, ele é da Áustria. Ele foi muito popular na época dele, ele era um romancista também, escrevia novelas, né? E ele, todo mundo adorava, assim, né? Ele foi popular em vivo, inclusive, né? E eu achei a escolha do trecho que ele coloca, assim, no final do filme, muito, muito inspiradora, assim. Tá conseguindo, Gui? Uhum. Foi. Foi. Então, o nome desse poema é Vá até os limites dos seus desejos, né? Traduzindo, né, da nossa forma aqui, né? Então, ele fala, deixe que tudo aconteça com você. Beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é final, né? É fenomenal, né? Minha opinião, assim. É isso, né? Viver é isso, né? Mas quero vocês também falando aqui. Gui, Edmarça, Dudinha, Vanessa. Ô, Vanessa, você que tá com a serotonina aí, tudo correndo, né? Ai, na verdade, eu tô até meio sem palavras agora, porque essa última frase, ela mexe comigo, sabia? Né, eu tenho atendido mais adolescentes ultimamente e eu percebo neles, assim, tanta intensidade emocional e que quando é bom é muito bom, mas quando é ruim, o mundo desaba, sabe? E essa frase ela me arrepia, para falar a verdade, entendeu? Já até pensei em mandar para alguns ali, né? De que nenhum sentimento é final, não acaba ali, né? Então, ai, tô sem palavras. Ô, Gui, pode te descompartilhar aí, se você quiser, eu acho. Ô, Vanessa, esse filme, a faixa etária dele é a partir de 4 anos. De 14, desculpa. Você, acho que é um filme tanto para passar para adolescente também, né? Não sei, eu fico... Eu vejo, gente, eu não sei o que vocês acham, mas eu vejo as nossas crianças, os nossos adolescentes muito... Eu não sei, eu vejo pelo meu filho, sabe? Isso que a Vanessa falou, assim, muito sensível, muito... A frustração parece que é encarada de um jeito, assim, uma frustraçãozinha desse tamanho, né? E às vezes eu fico pensando, meu marido estava falando isso comigo outro dia, né? Eu estava querendo poupar o Mateus das aulas, sabe? Falando, ai, quer saber? Vamos desistir dessas aulas, depois vai ter que aprender tudo de novo, não quero mais essa confusão, esse moleque chorando, bravo. O Antônio virou para mim e falou assim: você vai poupá-lo disso? Quer dizer, tá todo mundo tendo que passar por isso, você, inclusive, está trabalhando só assim, e você vai poupar o seu filho disso? Isso me bateu tão forte, porque eu pensei, gente, é verdade. Tempos difíceis, a gente falou isso, eu e ele outro dia, tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem homens fracos, né? E eu acho que a gente está num momento desses, sabe? Não tá fácil. Não tem comparação com que essas pessoas já passaram naquela época, não tem. Mas para a nossa geração, é um sofrimento, né?
Mas talvez a gente olhe para tudo isso e saia depois de tudo isso muito diferentes, principalmente as nossas crianças, né? Mas sabe, Josinha, eu acho assim que situações difíceis, né, fazem homens fortes se existe um apoio também, porque senão é muito sofrimento, né? É uma caminhada solitária ali. E a gente não garante que isso vai dar num bom lugar, né? Então, né, essa rede de apoio mesmo, né, que a gente precisa, né? Verdade, Vanessa, verdade. Você vê, né? Quantos dos judeus que estavam escondidos, eles tinham uma, às vezes duas pessoas mesmo para se relacionar, né? Eu acho que são essas relações que fizeram diferença mesmo, né? Que trouxeram esse significado na vida, né? Não sei, é isso que eu vejo. Josi, Vanessa, eu concordo com o apoio, né? A Josi falou do filho dela, né? Achei bacana, Josi, a postura do seu marido, do Antônio, né? Mas assim, confesso que eu também já pensei igual você, né? Então, meu filho do meio, ele tá, assim, até acho que tá muito puxado a escola dele. A escola dele tem mantido aulas síncronas todas as manhãs. E segunda, quarta e sexta é integral e continua aulas síncronas, né? Então eu tô achando assim muito puxado para ele, né? Aí esses dias ele teve assim conversando comigo, ele desabafou, chorou um monte, falou: "Mãe, eu não aguento mais", assim, né? Aí eu falei: "Filho, me fala". Ele falou: "Mãe, eu não aguento mais levantar de manhã, fazer todas as minhas aulas, não ver os meus amigos e não poder sair de casa, porque assim, na verdade, ele saiu uma vez que eu fui dar vacina para gripe e ele não saiu mais, né? Então, assim, ele tá assim no limite, né? E eu já pensei igual você, eu já falei, não, eu vou tirar esse moleque dessa escola, né? E que tudo bem, deixa, né? Ele perder esse ano, né? Mas depois eu falo, meu Deus, mas também é uma oportunidade, é uma forma dele estar lidando com tudo isso, né? Quer dizer, tá difícil para todo mundo, né? Mas eu concordo com a Vanessa que homens, os momentos de crise fazem homens fortes, mas tem que ter apoio. Tem que ter apoio Tem muito. que ter alguém ali para segurar junto, né? Isso. Para Tem dividir, né? E eu percebo que é momentos, né? Depois disso, a gente já vê esperança, né? A gente já tem tentado fazer coisas juntas no quintal, né? Jogar bola, fazer algumas coisas. Então, assim, eu percebo também que ele percebe que tem esperança também. Não, mãe, vai passar, tudo vai passar, né? E a forma como ele tem interagido com amigos é jogando videogame, né? Então, é a forma como ele tem interagido, que também é uma forma, né, de ajudar, enfim, né? Eu concordo muito, tanto com a Vanessa quanto com a Edmárcia. E com a Josi também, e acaba ficando essa coisa muito dividida, né? Porque ao mesmo tempo que, claro, não dá pra gente tirar todo o sofrimento das crianças, e isso vai dar um problema enorme depois também. Eu acho que com essa questão do colégio que a gente tem hoje, que é muito voltado a maioria para vestibular, e aí é uma carga horária gigantesca, gente. E ao mesmo tempo a gente fica falando para a gente, é uma coisa que nas palestras mesmo que a gente estava fazendo para a faculdade, acaba falando-se muito é se respeita, se hoje não dá, tá tudo bem. Só que a cultura vai falando outra coisa, sabe? A cultura é você tem que passar com assim que sair da escola, você tem que ter uma boa faculdade e você vai ter aula o dia todo. Eu não consigo imaginar como é uma aula integral na frente de um computador. Faz mal, inclusive, para partes tipo o olho. Eu não sei como o olho aguenta, porque faz muito mal. São É horrível. coisas diferentes. O meu sobrinho estava aqui em casa e ele tá tendo aula, né? Começa 1h30 e termina às 5h30. E aí ele ficou aqui alguns dias e assistindo aula. Gente, assim, eu não daria conta. Eu não daria conta. E eu, né, já estudei, já fiz faculdade, já assim, me acostumei a acompanhar a aula por slide, que eles não é uma realidade, né, para eles, agora que tem sido, né? E as aulas são todas lá por slide, o professor fica passando. Gente, assim, me dava uma angústia, porque ele ficava lá sentado assim no sofá, eu coloquei na televisão para ele ficar um pouco mais longe, né? E aí ele ficava lá no sofá.
da 1h30 às 5h30. E a forma como está sendo passada é desgastante, é cansativa. E aí tem o tempo para fazer o exercício, mas às vezes a criança precisa de mais tempo ou faz muito rápido e tem que ficar lá esperando aquele tempo passar, e às vezes é 10 minutos. E aí nisso ele já quer mexer um pouco no celular, e aí não quer voltar para ver a aula. Nossa, é assim, é péssimo. É péssimo. E eu acho que a gente eles terem perdido, a gente também, né, gente? A gente está se relacionando aqui, né? Por mais que a gente tente tornar íntima as nossas relações aqui online, a gente não está olhando no olho um do outro, né? Gente, isso faz muita diferença, né? Dar uma aula sem ver as reações das pessoas, né? As expressões, isso tudo, né? Biologicamente, a gente é programado para estar observando tudo, para estar sensível ali ao outro, né? É muito complicado, né? Tudo isso. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Em várias aulas aqui, várias capacitações, a gente já falou disso, né? A da Josiane, para mim, ficou muito marcada, a questão da esperança, né? E da gente fazer o que pode no dia, né? Eu acho que tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não está, e a gente tem que respeitar isso também, né? E esse fazer o que pode, eu acho que cabe tanto assim, a gente faz o que pode por nós mesmos, também pelos outros, né? E aí a gente precisa dosar também, né? O que eu consigo fazer por mim hoje? Eu consigo isso, né? Outro dia eu consigo muito mais que isso. E o que eu posso fazer pelo outro hoje também? Hoje eu só consigo isso. Gostaria de fazer mais, mas hoje eu não consigo. Às vezes a gente que tá, né, profissional, assim, ajudando, esquece um pouco disso, quer fazer muito mais pelo outro, mesmo não estando num dia tão legal, né? Vocês sabem que eu tenho lido um pouco sobre, eles estão chamando de fadiga da compaixão. Eles estão chamando de fadiga da compaixão, que é um termo novo e que eles falam que os profissionais da saúde, eles acabam tendo, né? E é incrível, assim, eu me peguei em muitos momentos nessa quarentena, eu estava muito, assim, parecia que eu estava sofrendo o sofrimento do outro, né? Por exemplo, a Regina, minha funcionária que perdeu o marido, né? Ela não tá bem até agora, óbvio, né? E em muitos momentos eu me pego, né? Mas aí é aquilo, a gente tem a nossa própria jornada e cada um tem a sua própria jornada, né? A gente tem que aprender isso também, um limite, assim, né? Não tem, a gente não tem o que fazer a todo momento e com todo mundo e dar conta de tudo isso, né? Cada um vai passar aquilo que está escrito na vida dele, né? Que é dele, não é nosso, né? E nossos pacientes também, né? Por mais que a gente se sinta responsável, a gente não é. Duda, você gostou? Você que gosta de RFT? Eu gostei muito, assim, do filme. Ele foi o último filme que eu vi no cinema antes de fechar tudo. Então, eu fiquei muito animada, assim, quando você falou que a discussão ia ser sobre esse filme. Eu gosto muito da temática dele, assim, a temática da Segunda Guerra acho muito interessante, assim. Eu li o Diário de Anne Frank, eu era muito novinha, assim, então, desde aquele momento eu fiquei muito, assim, impressionada por essa temática. Então, é uma temática que me pega muito, assim. E eu acho, assim, a relação... Eu acho que ele é um filme, assim, que ele trata da esperança, mas sem ser uma coisa meio tola, assim, sabe? Então, porque, igual a mãe, né, do Jojo, ela faz questão de mostrar a realidade para ele e ainda assim se fazer presente, né, nessa forma de suporte.
né? Então, assim, é um filme que ele trata da esperança, mas assim, ao mesmo tempo de forma muito real, mas muito bonita. Mas é tudo muito assim, né? É real, mas é muito bonito, é muito forte, né? Ela se faz esse apoio, mas sem poupar ele, né? Da realidade ele, do que eles estão vivendo, né? Sem esconder, assim, sem maquiar. Mas ao mesmo tempo ela consegue ver beleza nas coisas, né? E passar isso para ele. Então, é muito assim, acho que para mim a principal coisa é essa relação, assim, dos dois. E dar essa esperança que não é algo assim, é só para, sabe, tipo, isso vai passar, né? A gente não sabe quando vai passar, como é que vai ser o final, o desfecho de tudo isso, mas no dia a dia, né, a gente tem que se manter, assim, unidos, fortes, né? É um apoiando o outro e fazer o que a gente pode, né, dentro do nosso limite, assim. Isso que a Duda falou, eu acho que foi na semana passada que teve uma capacitação que uma das falas da pessoa foi que a gente ser otimista não é você pegar esses momentos igual um pessoal que tava, nossa, mas tem tanta coisa legal para fazer na quarentena. Não é isso, sabe? Não é você, nossa, você perdeu sua mãe e sua avó, mas tem coisa boa nisso. Sabe? Isso é ser tolo, é invalidar o sofrimento do outro. E o otimismo estaria nisso mesmo, de olhar para frente e falar, vai passar. Encontrar as pequenas coisinhas que tem ali no meio e não ficar tentando maquiar, enfeitar, igual você falou. E eu acho que a gente confunde muito essas coisas, né? Tem muita gente que parece que fica tentando maquiar e falar que tá tudo bem o tempo todo e se considera otimista por isso, mas na verdade tá deixando as coisas até piores, geralmente. Mas eu concordo muito com essa parte. Eu estava aqui tentando escrever para a Elisa o que é RFT, mas eu não acho que fala fácil. Então, Elisa, a Elisa é da enfermagem, gente, desculpa, esqueci. Mas assim, Elisa, gente, eu não tô vendo ela. Cadê ela? É que ela tá quietinha, né? Por isso que não dá para ver. Mas quem tá falando que a gente vê, né? Essa teoria, Elisa, ela fala é uma teoria de como o ser humano, ele dá um significado para tudo. Então, é muito fácil, muito rápido o modo como a gente aprende, estabelecendo relações. Então, até essa coisa do preconceito, eles estudaram muito essa teoria, relacionando ela com preconceito, né? De como vai se formando o preconceito, né? É muito difícil um de nós não ter preconceito, né? Porque isso é uma coisa que vai acontecendo meio que automaticamente, assim, né? As relações vão sendo estabelecidas, é como se a gente fosse, eles chamam de moldura, porque eles falam que vai se estabelecendo relações entre várias coisas. Então, por exemplo, o judeu é mau, o judeu é um monstro, o judeu faz isso para as pessoas, tem hora que eles falam que são porcos, então são coisas tão fortes, assim, né, que ele vai ganhando quando eles veem o judeu, é aquilo, é toda aquela reação de pavor que ele teve quando ele viu a menina a primeira vez, né, mas conforme ele vai se relacionando com ela, ele começa a estabelecer outras relações com a palavra judeu, ele vai dando outros significados para o judeu, né? Que ele vai perder, não é que ele perde aqueles, mas ele vai ganhar outros que vão fazer sentido, né? As coisas vão mudar de significado para ele, né? A gente fala muito hoje que na terapia é isso que a gente tem que fazer, sabe, Elisa? Então, por exemplo, né, vamos pegar uma pessoa que esteja passando e esteja encarando essa pandemia de um jeito muito negativo, né, que tudo é muito ruim, que tudo é doença, que tudo é perigoso, né, a gente tentar estabelecer novas relações de tudo que está acontecendo na vida dela. Então, por exemplo, a gente está aqui se reunindo e falando sobre esse filme, que é uma mensagem de esperança, é um jeito da gente tentar estabelecer novas relações com tudo que está acontecendo. É um jeito da gente tentar dar outro significado para tudo isso que está acontecendo aqui entre nós,
Entende o que eu tô falando? Então, assim, cada vez que a gente se reúne aqui e faz esse movimento mais íntimo e tenta, né, olhar as coisas e discutir dessa maneira, pode ser que isso ajude a gente a ir lá para fora e enxergar as coisas diferentes. Faz sentido? Não sei se a explicação está muito... Faz sentido, ajudou. Obrigada. Josi, eu acho que isso que você comentou até, né, de ir lá para fora e ver que tá diferente, para mim tem muito a ver também com o filme, que assim, eu não tenho esse domínio sobre a RFT, né, eu conheço pouco, fiz a disciplina com o João, mas assim, estamos aqui. Mais boiou do que tudo, né? Porque eu não consigo ganhar 100% do que ele fala. Não, pior que às vezes tem que falar assim, ô João, vai devagar aí, tipo, pega leve com nós, sabe? Mas é porque sobra referência, né? Dá pra ver, tipo, o cara ele vai falando, não tem por onde. Você pergunta alguma coisa, ele tem 5 nomes pra falar, sabe a história de todos, sabe onde mora cada um deles, o que tá fazendo agora, ele sabe tudo, essa galera. Mas o que eu ia falar é que eu tive uma interpretação um pouco menos da RFT por conta disso. E aí, pra mim, o Hitler, eles deram um jeito de construir um personagem que representa uma agência de controle ali. Porque ele, tipo assim, pra mim, era Skinner, assim, ó, na boca. Porque falando assim, depois de um tempo, a agência começa a influenciar também comportamentos encobertos. Então, você não precisa mais de pessoas que fiquem te olhando e falam assim, será que essa pessoa está se comportando do jeito que a agência quer? Não. Ela começa, né? O autoconhecimento, o autocontrole vai a partir de variáveis que a agência propõe. E o Hitler era essa variável ali. O jeito, tudo que ele fala, tem uma hora que ele fala assim, que essa parte até dei risada, assim, sozinho, que ele falou assim, olha, você tá conversando com ela e ela vai querer te fazer pensar de tal jeito. Só que aí você tem que pensar do jeito contrário que ela quer te fazer pensar. É assim, é quase 1984, isso daí, né? Guerra é paz. Então, e aí a esperança, para mim, do filme, ele vem muito tanto com a Elsa quanto com a mãe dele, porque elas são uma forma de contra-controle ali que aparece. Eu interpretei muito assim, sabe? Quando ela fala assim, eles estão fazendo o que eles podem. E tipo, é isso, sabe? Eles estão arranjando métodos para tentar quebrar isso e estão morrendo, mas tem que começar de algum lugar. Não é para justificar, assim, mas eu acho que dá um significado, pelo menos para mim, que fez sentido. E a Elsa, ela é muito isso no nível individual, com o Jojo ali. Nossa, eu acho que... E é legal porque essa virada de ideia, assim, né, essa tomada de perspectiva, digamos assim, do Jojo, acontece a partir dela contando a história. Então, tipo, ele começa a conhecer mais, fazer mais relações, então ele vai acabando mais uma vez com aquela agência de controle ali, né, que delimita, que é uma coisa fechada. Eu achei muito legal essa parte. Que lindo, Gui. Quando você falou da agência de controle, Gui, eu lembrei, porque eu fui assistir de novo essa semana, né? Eu assisti 2 vezes. Então, a primeira, logo no começo da quarentena, e fui assistir essa semana, acho que terça eu assisti. E eu tinha lido uma crítica, antes de assistir essa segunda vez, que fala que na hora que ela morre, né? Na hora que ele vê ela morta, né? Ele fica lá sentadinho, e aí as casas, elas parecem olhos. Parece que estão vigiando ele. Eu achei isso muito interessante, e aí dá para perceber mesmo isso, porque é isso, naquela época, o controle era tão acirrado, era isso, gente, eles tinham domínio de todas as ciências, inclusive ciência do comportamento, né, para ter todo esse controle, era muito forte, né, as propagandas, diz que era aquilo mesmo, as crianças tinham foto do Hitler, as pessoas tinham fotos dele espalhadas pela casa, né, como se realmente ele fosse tudo isso, e o controle ali era, né, de todo mundo, né. Eu reparei nessa questão das casas, eu fiquei pensando assim, nossa, né, acho que é uma pira minha, né, mas então, é mesmo.
o filme todo é cheio de significados, assim, até nas cenas que aparentemente não tem tanta relevância. Por exemplo, a hora que ele passa por um local e vê que os cartazes estão descolando, e ele fica tentando colar, assim, pondo a mão para ver se eles colam de novo, né? Tipo, não cola mais, né? Tipo, já tá perdendo a força, tá no final, né? Então, acho que a gente é muito subjetivo também. A gente vai procurando significados e vendo significados em várias coisas, né? Mas que o diretor foi genial, foi, né, gente? Cada detalhe dá para analisar, se a gente for parar, acho que cada pedacinho, até a imagem, é um filme extremamente colorido no começo, e para o final ele vai ficando cinza, né? É muito bonito de ver também essa quebra, assim, né? Teve uma coisa que eu... Pode falar, Gui. Não, eu só ia falar que dá pra gente ficar aqui, tipo, muito tempo falando do filme, porque... Não, um negócio que eu achei, mas aí eu não sei se foi impressão minha subjetividade, mas a Elsa e o Jojo, eles são muito parecidos. Fisicamente falando, o rosto, no começo eu até pensei, nossa, será que vai ter algum parentesco depois, sabe? E eu acho que pode ter muito a ver com isso, sabe? Estavam demonizando alguém que é exatamente igual a você. É uma pessoa com valores, com crença, com tudo, sabe? É uma outra pessoa e ela foi completamente demonizada por isso. Eu acho que essa semelhança pode ter um pouquinho a ver com isso. Não sei se foi proposital ou se foi um acidente, tipo, os atores acabaram parecendo, mas me chamou muito a atenção que eles são muito parecidos. Gui, quer falar? Sabe que eu só lembrei de mais uma coisinha. Quando o Gui falou isso da liberdade, do contra-controle, né? Em algumas críticas também, nossa, os caras também têm cada sacada que eu acho incrível. Eles falam muito que o filme mostra que, na verdade, quem está preso são os judeus. Os judeus não, os nazistas. Porque a mentalidade deles é toda construída, é toda direcionada, né? E quem está livre de verdade são os judeus, né? Eles estão presos fisicamente, mas todo aquele controle, aquela coisa que eles fazem, né? Não, total. Tanto que quando eles vão... eu acho que esse enfrentamento, né, ele é visto em todas as cenas da Elsa. Tipo, quando a Gestapo vai lá na casa dele, ela podia tentar ficar escondida, e não, ela bate de frente com a galera. Com aquele cara que tem 3 metros de altura, sei lá. Nossa, isso foi muito legal, de ver o tamanho do cara mesmo. Tipo assim, muito simbólico também. Mas é muito, para mim, eu concordo muito com isso que você falou, que eles estão presos, porque você não precisa nem pisar fora da linha. Alguém imagina que você pisou fora da linha e você morre. É assim. Claro que a gente não vai comparar danos, né? Tipo assim, quem sofreu mais danos, obviamente, foi a população judia. Mas dessa forma de controle, eu acho que é muito... Mesmo porque a gente vê isso, tipo assim, nas pessoas tentando fugir, né? Nessa presença de estímulo aversivo, que não é essa enganação que é a propaganda que ela faz, né? De que é tudo maravilhoso, tem que fazer 18 filhos, não sei o quê. Tipo, não é isso, porque as pessoas estão fugindo disso, as pessoas estão lutando contra isso. Né? Então... sei lá, falando demais também aqui, nada a ver. Nada, tô adorando. Ai, gente, e assim, a mensagem também que eu queria trazer é do quanto que a gente também pode olhar para o outro, sabe? Com um olhar muito de compaixão, assim, mesmo aqueles que são extremamente diferentes da gente, que pensam de um jeito totalmente contrário, né? Eu sei que é muito difícil fazer isso, né? Principalmente pensando no como está a política no nosso país, como as coisas estão polarizadas, horríveis, né? Não gosto nem de falar sobre o que está acontecendo no governo, né? Mas é cada coisa. Mas, assim, o quanto que eu acho que é um alerta para a gente, né? De que também tomar qualquer postura muito radical, né? É um jeito da gente
a gente tá controlado também, né? Então, tentar olhar para o outro de uma forma com compaixão, né? E tentar olhar por trás de tudo isso, né? O que está por trás de tudo, né? Eu acho que é um filme muito atual, assim, né? Muito atual, para a gente parar para olhar para isso. Mais alguém? Ah, eu não vi a Lorena. Loreninha. Lorena, eu ia falar, já que deu a oportunidade, que já era meio-dia, daí eu já ia falar muita coisa, é melhor deixar quieta. É que assim, uma das coisas que eu não sei se também foi mais uma pira minha, porque um filme ele também abre muito margem pra gente interpretar, né, a partir das nossas vivências, mas eu acho que aquela cena, quando começa, no qual uma forma de pertencimento, ele começa colocando, queimando os livros, mas para pensar, o momento quando ele começou a ter reflexão foi quando ele começou a escrever um livro. Então eu falo assim, quando você pensa assim que você inicia um filme, você queimando os livros, mostrando um retrocesso, talvez tipo assim, tudo que é mais essa parte, mais da parte do conhecimento, que é dessa história, nossa, não, vamos queimar tudo, vamos deixar tudo para trás. E daí ele pega e fala assim, não, pera lá, qual que é a minha primeira ideia para mim poder surpreender Hitler? Vou escrever um livro. Pera, ele tá mandando queimar os livros. Por que isso passa na cabeça da criança de que eu vou escrever um manual, vou escrever um livro? E daí eu acho isso daí, assim, sabe, tipo, o quanto que talvez essa questão também da gente se abrir a essas novas questões e o conhecimento, o quanto que isso traz. Porque foi ele disposto a isso, a entrar em contato com ela para estudá-la, foi o que fez ela conhecer um novo mundo, talvez coisas que as pessoas se fecham e falam assim, não quero saber sobre isso, e dá para trazer para o mundo atual, por que eu vou saber de política, eu não quero fazer sobre isso, mas vamos tentar talvez estudar isso, porque isso vai te dar mais repertório para você poder conversar sobre isso, eu achei isso muito bacana no livro, para trazer para agora, para os nossos dias também. Muito legal, muito legal. Muito legal, isso mesmo. E você sabe, Lô, você ficou falando isso, eu viajei mais ainda, que adoro viajar, gente, adoro. A Anne, né, o diário da Anne, né, eu não li novinha, eu li mais velha já, não faz tanto tempo que eu li o diário de Anne Frank. Eu fiquei muito impressionada com que menina inteligente, que menina perspicaz e que menina alegre, feliz, né? E dá para ver claramente que o diário era a fonte de reforçamento dela. Tipo, ela não tinha alguém com quem ela se relacionasse tão bem, ela desenvolveu ali no diário, que também tem a ver com isso, né, Lô, se a gente foi ver. Ela mesma, né, conhecendo e refletindo sobre ela, sobre a vida dela, sobre eles ali no esconderijo. É incrível, gente, é incrível. E acho que é muito incrível, assim, por ser uma história real, né, então... E acho que você falando, eu fiquei pensando, né, porque que momento da vida a gente perde, né, essa coisa do olhar da criança, assim, né, porque ela consegue, assim, no esconderijo fantasiar sobre várias coisas da realidade dela, imaginar coisas diferentes e, enfim, ela consegue ter esse olhar de esperança que parece que é muito mais fácil para a criança do que para o adulto, né, de manter, assim. E acho que e ela se manteve muito, assim, até o final, né, da vida dela. Então, né, que logo depois que, enfim, que eles são, né, a família dela é descoberta e aí eles vão, né, pro campo de concentração e ela acaba morrendo lá. Mas, assim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, em que momento que será que a gente começa a perder né, esse olhar, assim, de esperança, começa a ficar tão difícil, né, pra gente que é adulto, às vezes, e que a criança traz, assim, e assim, e pensando, né, no Jojo e no amigo dele, assim, porque parece que eles também têm um pouco disso, assim, né? Tudo bem que no começo do filme ele tá lá, né? Ele super acredita no que o Hitler fala, nas coisas, né, da juventude nazista e tal. Mas depois ele consegue, assim, né, conhecendo a Elsa e tal, ele consegue, né, enxergar esse outro lado e é muito interessante, assim. Acho que esse filme também traz isso, né? O olhar, né, da criança sobre o mundo, assim. Que é muito dessa coisa, assim, de confiar, de achar que tudo é extraordinário, assim, é muito interessante. Muito legal, Duda. Gente, eu super indico também um documentário que tem na Netflix sobre a Anne. Não é sobre a Anne, na verdade. O nome é Anne Frank e Histórias Paralelas, uma coisa assim.
É uma pessoa, uma atriz muito boa, assim, lendo o diário dela dentro do esconderijo, lá na Holanda, né? E tem histórias de mulheres paralelas que teriam idade bem semelhante com ela. Cinco histórias de mulheres. É muito bonito. Muito, muito emocionante, assim, muito bonito mesmo. Vale a pena. Ai, gente, mas é isso. Ai, amei vocês terem falado. Não devia nem ter colocado slide, acho que ia ficar mais se eu não tivesse colocado. Amei o Gui falar um monte, nunca ouço o Gui, amei. Amei saber que você também não entendia quase nada que o João falava, viu? Porque eu me sentia a mais idiota na aula dele. Eu falava, gente, sério, o que ele tá falando? E é um gênio, né? Não, pior que assim, acabou agora a aula, né? Eu entendo um pouco, eu sei por onde começar e tal. Mas já foi uma mudança muito grande. Que antes eu pegava os textos para ler e falava, gente, isso aqui não faz nenhum sentido para mim. Não faz nenhum, nada. E aí ele pegou, ele foi muito bom mesmo. Eu ainda tô nessa parte de que ainda não faz nenhum sentido. Ai, gente, muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Ah, Elisa, eu preciso